Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para a aula de literatura de hoje? Bom, vocês vão pegar a página 61 lá da nossa apostila, tá? E chega na verdade, assim, todo o capítulo vai falar sobre as histórias em quadrinhos, né? Sobre o Diário de Anne Frank e sobre o Diário de Anne Frank em quadrinhos, né? É uma versão diferente da qual está disponível para vocês lá no Positivo On, mas em relação mesmo a imagens, aos quadrinhos, à arte, na verdade, né? Mas muitas coisas, muitas questões a gente consegue perceber, tanto nesses que a apostila traz, como no que vocês tiveram contato, né? E as histórias em quadrinhos, engana-se aqueles que pensam que elas são destinadas apenas ao público infantil, né? Pelo contrário, hoje em dia nós temos grandes histórias em quadrinhos, né? Muitos adultos, muitos adolescentes que curtem demais essas histórias em quadrinhos, né? No sexto exercício aqui, ele fala assim, ó, antes de apresentarmos alguns elementos que fazem parte das HQs, reúnam-se em grupos e conversem sobre as histórias em quadrinhos e os personagens que vocês conhecem. Depois do levantamento dessas informações, que discutam a seguinte questão: alguma dessas histórias pode ser considerada somente diversão e entretenimento? Registre nas linhas a seguir as conclusões a que chegaram. Então, essas atividades do livro da nossa apostila de literatura, eu gostaria que vocês fizessem em dupla, porque justamente para ter essa troca, essa discussão, essa informação sobre alguns pontos específicos, tá? Então, nós temos aqui essa história em quadrinho, né? Então, vocês vão conversar entre si. Essa eu nem vou fazer o vídeo de correção, tá? Agora, na página seguinte, nós temos o seguinte, fala assim, há algumas semelhanças e diferenças entre o trecho do diário e a página da narrativa gráfica? Assinale as alternativas que estabelecem uma relação correta entre ambos, né? Então, na página 61, vocês têm acesso à página do diário, né? E essa narrativa gráfica. Então, isso tem você vai assinalar qual alternativa que consegue estabelecer essa relação correta entre eles, tá? Já vimos que o Diário de Anne Frank traz um relato em meio aos acontecimentos da Segunda Guerra. Em 12 de julho de 42, fazia poucos dias que ela estava no anexo secreto, ou seja, não levava mais uma vida comum. Com base no que Anne escreveu em seu diário nesse dia, o que é possível concluir sobre o seu relacionamento familiar? Então aí a gente retoma algumas questões e a gente tem ideia um pouquinho de como que era esse relacionamento familiar de Anne, né, com os seus ali, tá? Vamos analisar outro trecho da narrativa gráfica. Então, nós temos a Anne como se ela estivesse caindo num abismo, né? Qual é a relação entre a imagem e os sentimentos da personagem? Então, aí também é uma leitura que vocês farão, né? Uma interpretação que vocês farão, tá? Aqui na página 63 tem um trecho do diário, né? Que Anne tá lá, ó. Querida Kitty, é verdade que não sabemos como reagir, enfim. Né? E aí vocês vão fazer a leitura para responder as duas próximas questões da página seguinte, tá? O texto complementa a ilustração, certo? Porém, mesmo antes de ler o trecho do diário, você deve ter percebido muitos dos sentimentos de Anne Frank. Registre ao menos 3 passagens, palavras, expressões ou frases do trecho lido que demonstram os sentimentos da menina. Então, aqui vocês vão identificar desse trecho que vocês acabaram de ler, uma dessas palavras, expressões ou frases dessas passagens que apresenta o sentimento da menina, tá? E depois tem releia a capa da narrativa gráfica criada com base no diário de Anne Frank. Considerando que já conhece a respeito da história da adolescente, faça uma análise dessa ilustração, tá? Então, a ilustração está aí, se vocês precisarem aproximar um pouquinho mais, vocês podem entrar pelo Positivo On, né, no livro eletrônico, ou podem buscar a capa desse diário. Quem tem, ok, melhor ainda. Quem não tem, pode buscar para procurar, para analisar. E você vai registrar aqui essa análise, né, sobre essa capa, ok? Feito isso, faça uma correção e encaminhe as fotos para o nosso Classroom, tá bom? Pode fazer em dupla, só não esqueçam de colocar assim, professora, fiz essa atividade com a Ana, fiz essa atividade com o Albert, enfim, com quem vocês fizeram juntos, ok? Só para eu saber quem fez em dupla e quem fez individual, ok? Até mais, queridos!